pessoal, bem-vindos à sessão .amazon. Muito obrigada por estarem aqui. Essa é uma sessão formato aquário, então ela é bem interativa. E eu vou começar a chamar os nossos palestrantes. Por favor, embaixador Benedito Fonseca, muito obrigada. Pode sentar aqui na primeira cadeira, ou qualquer uma das cadeiras. E temos também a professora Maurília Gomes. O Mark Datisgeld já está por aí, não? Oi, melhorou? Sim, Cláudio, ótimo agora, muito obrigada. E nós temos uma apresentação também, não sei se nós conseguimos colocar por enquanto. Não, vai para cima dele, se eu colocar a apresentação vai para cima. Acho que não. Então vamos seguir sem ela mesmo. Ok. Só um minutinho. Flávia Lefebvre Guimarães, como que eu podia esquecer? Por favor. Temos aqui palestrantes remotos, o Milton Miller e o Cláudio Lucena. Certo? Então, vamos pedir um pouquinho de paciência de vocês, porque nós teremos, então, as intervenções em vídeo e as intervenções aqui no auditório, né? O nosso formato, então, ele deixa que sempre essas duas cadeiras vão ficar vazias. E vocês podem vir nessas cadeiras falar, perguntar algo a qualquer um dos nossos palestrantes ou fazer o seu comentário, tá? Então, quem ocupar a primeira cadeira já vai fazer sua fala. A regra é clara, a regra é super clara, são 3 minutos no máximo, para que outra pessoa possa fazer sua intervenção. Quem estiver falando, enquanto você está falando, já pode ver outra pessoa e sentar aqui do lado, né? Então, tem aquela pressão do colega também. Mas a ideia é que seja bastante interativo o nosso formato. Temos doces do Ceará, tá, para distribuir. Essa é uma sessão também com muito orgulho, que reúne excelentes formandos de escolas de governança, participantes de grupos do Norte e Nordeste do Brasil. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bem, a Sandra Friedman vai me ajudar na moderação, Viviane Vinagre e Gustavo Paiva aqui na relatoria, e Cristiane Felinto, aqui, nos ajudando também na moderação. Então, a Sandra tem cara de mal, vocês estão vendo? A Cristiane também, a Carrasca, né? São pessoas assim, elas que vão controlar, nos ajudar a controlar o tempo com o pessoal da organização, que tem as plaquinhas, podemos ver as plaquinhas. 3, 5 minutos as falas, vamos pedir no início 5 minutos. E fim, né? Então, aquela controle do tempo bastante diferente aí. Bom, vou, então, ocupar aqui, por enquanto, o local do Mark. E vamos começar. So, I've just explained our dynamics, Milton. We have quite an interactive session. People can come up to the stage and talk. That's the idea. And, well, since we got our remote participation sorted out, everything working just fine, I thought you could start with your view about our workshop theme today, which is, to who does .amazon belong to? What are geonames and how to participate on those decisions? And you got your time there. Go on. Okay, well, at the moment, just to be literal-minded and answer the question, .amazon doesn't belong to anybody at the moment because it has not been delegated. Oh, I'm sorry, I forgot to. So we're going to do that instantaneous translation thing. So, yeah, go on. Okay, so do you want to translate my first sentence, or is that? Yeah. Então, a primeira resposta é: o nome .amazon não pertence a ninguém agora. Ele está em processo de delegação. Okay, so
So what we have is an application from the Amazon Corporation for what is already their name to have a name in the top level domain space. And generally, I'm sympathetic to this claim because I think that people ought to be able to appropriate names or use names as they like in the domain name space. And I don't find any claim for an exclusivity or any kind of right to stop them from having it in any kind of international law. Ok. Bom, então o que há é uma aplicação de uma empresa, da empresa Amazon, para que ela tenha direito a esse nome na internet, esse nome de domínio de primeiro nível. Então, por exemplo, eu posso ter um endereço livro.amazon. E a ideia me parece simpática, porque ele diz, porque a ideia é que as pessoas possam usar os nomes da maneira que desejarem, os nomes que estão livres na internet, que elas possam utilizar da maneira que desejarem. Okay, my view on this might be different if there were competing applications between, let's say, somebody in the Amazon region who wanted this domain and wanted to do something with it. But my understanding is that there is no competing application. It's only the Amazon Corporation applying for it. So, and they've also, as I understand it, offered to pay for the application for some variation in the name in Spanish or Brazilian. So I don't understand what the problem is with the application. Ok, a minha visão nisso, então, poderia ser diferente se tivessem competidores da empresa que está pedindo esse nome para seu uso. Se alguém tivesse pedido esse nome para usar. E também entendo que a empresa propôs pagar pelo uso do nome .amazônia, .amazonas, em português e espanhol. Então, como não há competidores, eu não entendo qual é o problema do uso desse nome. Ok? Okay, so there's a more general issue here, which is what you call the geonames issue, and that is, do governments own geonames that happen to fall within their territory? And again, speaking as a non-commercial or civil society participant in the domain name policy space, I feel that we don't want governments to lay claim to these names. Então, há também uma questão maior aí nessa discussão, que é a questão dos nomes geográficos. Aos governos pertencem os nomes geográficos dos territórios em que eles estão? Essa é uma questão que, como uma pessoa que representa a sociedade civil, um usuário não comercial da internet, eu me pergunto se os governos têm direito a todos esses nomes. So there's a lot of, I think, symbolic conflict over these issues that is unnecessary and not productive. I think that by using the top-level domain Amazon for the corporation, which everybody already calls Amazon, and many people know as Amazon, they are not taking anything away from the residents of the Amazon region. They can still use the name in various other contexts. They could use the name in the second level of the domain name system under other top-level domains. I just think it's there's a common misconception that by allocating a top-level domain, you are awarding the reality of that name, you know. Ok. So, tem uma questão também que é uma falsa concepção de que delegando esse nome,
não seria possível mais usar esse nome. É possível usar esse nome em domínio de segundo nível, é possível ainda usar esse nome com outros significados. A empresa ter esse nome não faz com que esse nome deixe de existir ou deixe de ser usado. Há uma possibilidade aí de recriação desse nome em diversos contextos. Então, mais uma vez, fica difícil de entender qual é o problema. Ok? I think I told you this story in Abu Dhabi, Renata. You know, my home state in the United States is Kansas. People can use that name. There's a book title, Kansas, written by somebody. There's a very critical book called What's the Matter with Kansas? There was a rock group in the 70s called Kansas. Many people can appropriate this name. It didn't do any damage to me or my identity by allowing this to happen. Então, uma história, por exemplo, eu cresci no Kansas. Existe uma banda de nome Kansas, existe música de nome Kansas, e não aconteceu nada com a minha identidade ou com a minha imagem, porque o nome Kansas foi utilizado em outros contextos. I think we need to avoid the idea that for each name in the domain name system, there is a divinely ordained owner who is the only person who can ever use that name. Eu acho que precisamos lutar com a ideia de que no sistema de domínios há apenas um dono desse domínio e que nós não poderemos mais fazer nada com esse nome, né? Nós tivemos aí um pouquinho de problema técnico, acho que acabou a bateria do laptop, mas também acabou o tempo do Milton, vou agradecer ele. E eu vou passar aqui para os nossos palestrantes. É uma experiência muito corajosa nossa aqui, de tentar... Primeiro, a gente tentou quebrar com essa história de palestrante, somos todos palestrantes. E segunda coisa que trouxemos aqui, nós achamos que para palestrantes como Benedito, Flávia, seria muito legal ter um diálogo internacional. Então, agradeço bastante a eles a participação, a paciência também, nosso experimento. E vamos começar, Benedito, por favor. Sim, boa tarde a todos. Acho que foi interessante ter começado com Milton Miller, embora tenha um desafio de logística, né, envolvido, porque acho que o interessante seria que a gente pudesse interagir com ele, né? Eu tenho tido, inclusive, vários debates com Milton Miller, que ele dá as posições, eu dou também as minhas posições, e a gente tem um debate que, evidentemente, um não convence o outro, mas, pelo menos, a gente pode ter esse tipo de interação, né? Mas eu também acho que foi importante ter começado por ele, porque o Milton ele representa, nessa questão, nesse debate sobre a Amazon, acho que um dos extremos. É muito interessante que ele respondeu a pergunta a quem pertence o nome Amazônia. Ele respondeu, não pertence a ninguém, porque a AICA ainda não determinou a quem pertence. Quer dizer, e ele falou, e eu acho que deve ir para a empresa, porque a empresa pagou, a empresa cumpriu os requisitos. Quer dizer, então ele representa uma visão muito liberal, até libertária, né? Ele defende, por exemplo, que nem os pontos dos países, ponto BR ou ponto CA, que foi citado pelo nosso Carlos Afonso várias vezes, ele diz que a rigor nem deveria haver uma obrigatoriedade que pertença aos países, que deveria estar liberado para quem quiser pagar e quiser explorar. Isso é um ponto. E eu acho que ele representa, então, o extremo dessa posição, que a Amazon também, eu acho que esposa, que eu acho que está dentro de uma lógica de interesse comercial, corporativo. Eu sempre digo que o pleito da Amazon é legítimo do ponto de vista dos interesses da empresa. Se eu fosse um funcionário da Amazon, provavelmente faria o que eles estão fazendo, que é pedir e brigar pelo domínio. Porque como, a partir do momento que a AICA abriu a possibilidade de que haja essa delegação de novos domínios, as grandes empresas, quem quer proteger, e tinha condições de fazê-lo, fez, e a Amazon fez também. Então, está dentro de uma lógica corporativa legítima. A questão é que, e esse é um ponto que na fala do Milton talvez não tenha ficado muito claro, ele fala assim, no Kansas
tem uma empresa X, uma empresa assado. E isso é verdade, por exemplo. Inclusive, acho que o próprio nome Amazon, Amazonas, você tem. Pode ter um hotel, pode ter um resort, pode ter várias coisas com nome. Agora, o que nós estamos falando aqui é de um domínio que teria um monopólio na rede, o uso no primeiro nível, .amazon. Quer dizer, toda pessoa ou instituição que queira associar o seu nome à Amazon teria, a partir de agora, de passar pelo filtro da Amazon para poder fazer isso. Isso é algo que não existe no mundo real que nós vivemos. Então, existe essa diferenciação. E mesmo quando ele fala que mesmo que a Amazon adquira, tenha a delegação desse nome, que isso não impediria que outros usassem, sim, desde que com consentimento e nas condições estabelecidas pela Amazon. Então, tem que qualificar esse tipo de comentário que ele faz, que está dentro de uma linha muito liberal, muito libertária, que é a linha que ele defende. Do ponto de vista de governos, aí nós seguimos uma outra lógica. Inclusive, quando foram determinadas as regras para essa concessão de novos domínios, houve muitos debates nos vários grupos, né, que compõem a AICA. Os governos tiveram uma posição, que eu diria assim, maximalista, que a preferência dos governos teria sido estabelecer uma lista de nomes protegidos que não pudessem ser entregues ao setor privado. Do outro lado, havia essa posição extremada também de que o que não estivesse protegido, e basicamente o que está protegido são os nomes de países e capitais, pelas listas da ISO, que estivesse totalmente liberado. A solução de compromisso foi que ficaria, em princípio, aberto, desde que os governos, por consenso, se manifestassem contrário a qualquer pedido, e isso com base em vários critérios, inclusive o de sensibilidade que aquele nome desperta do ponto de vista cultural, geográfico, da identidade nacional, que foi o que aconteceu no caso da Amazon. Então, nós apresentamos essa objeção, inicialmente Brasil, Peru, depois todos os países amazônicos, depois toda a América Latina, e depois todo o GAC, todos os países do mundo endossaram esse pedido, e então isso reflete uma posição de governo de que há uma sensibilidade ali envolvida. Então, no fundo, para concluir, essa questão acho que envolve, primeiro, um embate, né, entre uma posição que reflete interesse corporativo, que é legítimo, mas também uma posição de governo que não é menos legítima, tratando de algo que será tratado em regime de monopólio, quer dizer, então existe uma decisão a ser tomada e o que está em discussão, que tipo de regra se aplica. Nós não reconhecemos na ICANN hoje, digamos, uma legitimidade para determinar a quem compete, né? Então, essa é uma discussão que está acontecendo. O que eu digo é que o que acontece na ICA é único, porque reflete todo um formato multissetorial, em que convive ali as diversas culturas de setor privado, sociedade civil, governo, mas não está dissociado do mundo. Quer dizer, então, nós não podemos ver, como o Milton e outros fazem, a ICA é um sistema encapsulado em si mesmo, o que decide é bom para o mundo. Nós acreditamos que não e estamos defendendo essa posição. Talvez, em outro momento, possa esclarecer algum outro ponto da nossa posição. Obrigado. Obrigada, Benedito. Milton, you're back. Can you still hear us? Yeah? Yes. Oh, great. Yeah. We can hear you as well. I'm sorry we got disconnected earlier, but if you want to close or address any other point. No, I think it's a bit cumbersome at the moment. I think the panel should have their discussion, and you should translate every word for me. Okay, great. Yeah, we just had quite a very interesting intervention by Ambassador Benedito, and it was along the lines of discussions you already had. And I'll just highlight his last phrase, which is ICANN the venue to decide what to do with these geographic names? We do not think that ICANN can have the authority or the capability to assess sensitivity of certain names and specifically geographic names. So I think this was the last point to summarize. But maybe I think for the benefit of Milton, I should also clarify, Milton, because what I said, what I have been discussing before with you, is that we think there are two lines of thought
and both are legitimate. We have the corporate interests. I think the Amazon application reflects the corporate interests. But we also have a political position that is defended by countries, grounded on the rules that applied for this first phase of delegation of GTLDs, that relies on the fact that from the perspective of government, there is a sensitivity associated, and this is a political assessment. So we have, that's why I said we think it is difficult for ICANN to judge or to dictate which side is correct, because there are two different, let's say, venues to consider the issue. I think you have very clearly spelled one of them, but you should not forget that the applicant guidebook provided for governments to object to delegations in a very also clear-cut way, and that it was done. So we think we must, as we have discussed in Abu Dhabi, try to find maybe some common ground, something that would address everyone's concerns. We don't think it would be fair to request from governments to play by the same rule as the private corporate interests. That's basically what I said. Thank you. Thanks, Abel. Milton, would you like to comment, or should we move on? Well, let's hear from some other people. Yeah, I feel not so comfortable forcing everybody to speak English or translate into English if most of the audience is speaking Portuguese. Benedito has just repeated his talk, so I can translate you. We'll do the 3 seconds thing. Yeah. Maybe Benedicto could clarify when he says the corporate interest. So I'm not sure I understood what he said, that the governments have a right to declare something a sensitive topic or a sensitive name, and this should override any kind of other interest? Então, ele perguntou, Benedito, se poderia esclarecer se os governos podem dizer que o nome é sensível ou deve ser bloqueado, e se isso deve, então, se sobrepor a qualquer outro interesse. No, what I actually said, Milton, is that there are two different approaches to this. One is from the corporate perspective, and it is that reflects the .amazon application by Amazon, that is following very legitimate concerns that they are doing what other companies have done, and this is in their interest. On the other, another approach is the one taken by governments, relying on the sensitivity of the name for cultural, national identity, and so on and so forth. I'm not saying one should automatically be imposed on the other. I'm just saying that from the perspective of the ICANN board or anyone who has to decide, there are two different approaches, two different ways of seeing it. And I think the issue we have within ICANN now is how to come to a solution that is fair, that is balanced, that addresses both sets of concerns. What we have been discussing, that if we can find an agreed solution that will be accepted that would be in everyone's best interest, because we would avoid that kind of clash between different perspectives. Ok. Benedito, se quiser comentar, ou eu comento? Então, basicamente, o Benedito retomou, né, a questão de que existem duas maneiras de chegar à questão, o pedido corporativo e o pedido do governo, né? Then, Milton, would you like to comment, or do we go on? Should we go on to Cláudio? Cláudio, can you still hear us? Não, sim, estou aqui. Vocês conseguem me ouvir direito aí? Sim, também? Sim, pode continuar. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Renata, e Sandra, Cristiane, Viviane, Gustavo, um dos colegas da NCC, pelo esforço para fazer com que eu participasse pela primeira vez. Bem, boa tarde, embaixador, Marco, Flávio, eu estou vendo aqui, acho que é o Tiago ali, o Nivaldo na plateia. Se vocês estivessem tentando se esconder, não teriam escapado aqui do escrutínio de Lisboa, estão parecendo cá para mim. Eu queria fazer um comentário breve, né, para deixar junto aí dessa discussão. Eu trabalhei, na verdade, eu sou um dos últimos fellows do NCUC, trabalhei exatamente com o Milton.
e queria deixar essa visão que sequer no grupo de usuários não comerciais, essa visão é muito bem definida, muito clara, dessa forma como ele coloca. E eu lembro porque me parece que essa questão, para além de simplesmente definir qual é o escopo, quem tem a exclusividade pelo uso do conjunto de caracteres, quem vai exercer a exclusividade sobre esse conjunto de caracteres, ele diz muito, isso como observador aqui de universidade, mas também como membro de sociedade civil, me diz muito sobre duas coisas que eu acho que são mais importantes. O caminho que nós vamos tomar para a governança multi-stakeholder do modelo global, como a ICANN, especificamente falando, e depois que tipo de esperança de engajamento a gente tem para modelos multi-stakeholders globais em geral. E aqui me parece fundamental perceber talvez a função, e eu sou sensível à função de governos. Eu acho que no momento em que nós vivemos, nós não encontramos ainda uma forma ideal, uma medida ideal de intervenção estatal nas coisas. Eu defendo sempre o mínimo suficiente para assegurar equilíbrios, mas não posso deixar de me perguntar, por exemplo, qual é a função que se espera para os governos dentro do panorama da ICANN. Já se conseguiu, a organização conseguiu o feito absolutamente inacreditável de trazer os governos e a legitimidade que eles representam sem o direito a voto, estritamente considerado. Né? E nesse passo agora, pelo menos nesse momento do Amazon, ainda se quer considerar, pelo menos essa a sugestão do IAT, é que mesmo quando os governos cheguem a consenso a respeito de determinada ação, que essa decisão seja sujeita a um outro escrutínio externo. Né? Então, exatamente que tipo de papel nós esperamos que os governos desempenhem no modelo global da ICANN. Então, a discussão do governo não é a simpatia específica do governo nacional, mas a sensibilidade da participação do governo me toca particularmente. Porque o embaixador disse que é um momento único, né, que eu iria talvez mais além. É um único que não vai se repetir por essas condições. Nós vamos ter outras questões controversas, mas, assim, um grande player econômico, corporativo, entre os 5 grandes do mundo, contraposto a um interesse geopolítico estratégico de uma região relevante como a Amazon, isso a gente não vai ter nem tão cedo. E, aliás, eu tenho muita curiosidade também de ver o contrário, talvez um grande interesse corporativo empresarial do sul global, visto em face de um grande interesse geopolítico estratégico dos países desenvolvidos. Esse é um conflito que nós não vamos ver. Cláudio, muito obrigada. Está cortando um pouco o áudio, mas eu traduzi aqui para o Milton, também por uma mensagem. E muito obrigada, uma vez mais, pela sua contribuição, pela sua perspectiva. Eu vou acelerar um pouco mais para que a gente tenha a participação aqui da nossa audiência. Então, Cláudio, agradeço se você puder continuar com a gente também, que se quiser fazer alguma intervenção, clarificação mais para frente. Obrigada. E agora eu queria reconhecer aqui o Mark, né, que representa aqui o setor empresarial. Ele é membro do setor empresarial da ICANN, e ele também trabalha com capacitação em governança na internet. E eu queria passar a palavra para a Flávia, representando aqui o setor da sociedade civil. Obrigada, Renata, pelo convite. Boa tarde a todos e todas. Eu queria dizer que eu falo aqui em nome da Proteste, né, Associação de Defesa de Consumidores, mas vou falar com base no posicionamento que o Comitê Gestor da Internet tomou em relação a esse tema, porque nós concordamos, nós, enquanto Proteste, concordamos com o posicionamento do CGI e achamos importante também informar o processo de conclusão do CGI com relação a esse tema. Acho importante lembrar um pouco, contextualizar um pouco essa questão. Em 2012, a ICANN decidiu ampliar os domínios genéricos de primeiro nível. E os domínios genéricos de primeiro nível, eles não podem ser compartilhados. É de uma pessoa, uso exclusivo, e isso faz toda a diferença nessa discussão, né? Porque se uma corporação, a Amazon, no caso, ficar com esse domínio, qualquer pessoa, qualquer empresa que quiser usar esse nome,
vai ter que ter a concordância da Amazon, né? Para orientar a distribuição desses novos domínios, a ICANN decidiu usar a lista do ISO, né, da Organização Internacional de Normatização, que tem lá uma lista de nomes geográficos. Mas também houve um consenso, na época, né, que nessa atuação de fazer a distribuição e coordenação desses nomes, não poderia ser utilizado os nomes quando os países apresentassem oposição. Isso foi uma coisa que ficou decidida, né? Com base nesse critério, como o Milton já disse aqui, né, porque a Amazon não está na lista da ISO, e a Amazon pagou para registrar esse nome, né, ela apresentou esse pedido para a ICANN, que inicialmente tendeu a autorizar esse pedido, porém, como o Brasil e o Peru, inicialmente, como o embaixador já disse, se opuseram, e isso cresceu, ganhou corpo dentro do GAC, e foi um consenso no GAC de que os nomes geográficos, no primeiro nível, deveriam contar, ainda que não constassem da lista da ISO, deveriam contar com a concordância dos governos, ou com a não oposição, a ICANN voltou atrás, então não autorizou, negou o pedido da Amazon. Diante dessa grande repercussão que o tema alcançou, em 2014 a ICANN voltou, depois disso tudo, né, depois de 2014, quando foi negado, né, que a ICANN voltou atrás, agora, nesse ano, essa questão voltou. A Amazon voltou a pedir uma reconsideração na decisão da ICANN para fazer esse registro e pareceu, né, deu a impressão que havia uma tendência dentro da ICANN de concordar e deferir o pedido da Amazon, o que nos preocupou bastante e, por conta disso, o Comitê Gestor da Internet, né, que já em 2013 tinha editado a Resolução 22, que se pronunciava claramente no sentido de que era necessária a concordância dos governos, né, havendo posição do GAC consensual contra a liberação de um nome, que isso não que o nome que a ICANN não deveria deliberar. Agora, quando a questão voltou novamente, o CGI soltou uma nota pública reiterando o apoio de todos os setores. Foi uma decisão unânime dentro do CGI, no sentido de que a ICANN não revisse a sua posição e reafirmou o apoio do CGI à posição do GAC com relação a esse tema. É verdade que há quem diga que, como o GAC é um grupo de caráter advisory, só consultivo dentro da ICANN, que a opinião do GAC poderia ser ignorada. Entretanto, o nosso entendimento, né, e aí falo particular, nosso, da entidade que eu represento, não é nesse sentido. A ICANN é uma organização que trata de recursos globais e que está ligada a um governo americano, né, uma potência com forte influência política e econômica. Se ela tomasse essa decisão de passar a ignorar os governos que já têm uma posição diferente dentro da ICANN em relação aos outros grupos que não têm um caráter só consultivo, isso criaria um ambiente de se questionar a legitimidade da ICANN, no nosso modo de ver, internacionalmente, por meio de outros países, o que complicaria não só esse caso especificamente, mas eu acho que a legitimidade das decisões da ICANN como um todo. Então, para terminar, que meu tempo aqui terminou, eu queria dizer o seguinte, como esse nome é um nome que tem a ver com interesses brasileiros, está aqui o embaixador, que já deixou isso muito bem claro, e considerando o papel do Comitê Gestor da Internet no Brasil,
nós entendemos que o CGI deve instaurar consultas públicas a respeito desse tema, ampliar o debate desse tema com a sociedade, para fortalecer a posição do governo brasileiro, até no GAC, quando esses temas voltarem a ser discutidos. Era isso, muito obrigada. Muito obrigada, Flávia. Passamos, então, agora para a nossa representante da comunidade técnica, a professora Marília Gomes. Boa tarde. Obrigada, Flávia, pelo convite. Eu sou pesquisadora da Universidade Federal do Amazonas, para quem não me conhece. Na verdade, um desafio vir para essa mesa, porque vocês viram que o debate é pesado, né? É um nível acima do que a gente geralmente está acostumado. A gente está discutindo aqui algo que vai influenciar a vida de todo mundo, principalmente daquela região. Eu vou, na verdade, como essa questão de como isso está sendo discutido na ICANN, eu acho que já está bem claro, né? O embaixador, a Flávia trouxe um histórico, e os outros dois palestrantes também já falaram sobre isso. Eu vou fazer uma fala muito de alguém que é da Amazônia, que vive naquela região e que pode trazer um pouco de como isso pode afetar essas populações que estão ali presentes, né? O Cláudio, acho que ele falou sobre essa questão da importância estratégica daquela região, né? A gente está falando de apesar do domínio Amazon não estar na lista de domínios geográficos, a gente está falando de uma região que engloba 9 países, de um território de quase 7 milhões de quilômetros quadrados, o maior bioma brasileiro, equivalente a 49% do território nacional. A gente está falando também de uma bacia hidrográfica de mais de 7 milhões de quilômetros quadrados. E a gente está falando também de uma Amazônia como um ecossistema, né? Trazer essa concepção de ecossistema, porque a gente não está falando simplesmente de planta, né? A gente não está falando simplesmente de planta, tudo bem. Nós temos 5.000 espécies de árvores catalogadas, de acordo com os últimos estudos dos institutos de pesquisa que atuam lá, 30.000 espécies de plantas, 1.300 espécies de peixes. Isso eu acho que é muito claro, essa vastidão da biodiversidade amazônica. Mas me incomoda muito quando eu chego nesses debates e as pessoas começam a falar da Amazônia como se aquilo ali fosse uma terra sem ninguém, onde não existissem negócios, onde não existisse governo, onde não existisse pesquisa, onde não estivesse sendo produzido conhecimento também. Então, só para exemplificar, a Amazônia é considerada a Amazônia legal, que dentro do território brasileiro a gente tem mais de 20 milhões de habitantes, considerando todos os estados que fazem parte, que a compõem. E nesses habitantes dessa região estão inseridas as chamadas populações tradicionais, né? Esses povos tradicionais, nós vamos ter os ribeirinhos, que são aquelas pessoas que vivem nas margens dos rios. Nós vamos ter os povos quilombolas, vamos ter jangadeiros, as populações indígenas e outros grupos que estão presentes naquela região. Então, gente, eu acho que o ponto central dessa discussão não é ninguém pediu o domínio .amazon. Até agora, quem pediu foi a empresa Amazon. Então, se ela pediu e ela tem o direito de receber, de ser atendida no seu pedido pela ICANN. A gente está discutindo, eu acho que a discussão tem que ser maior, né? A gente tem que discutir se a gente vai entregar esse domínio na mão de uma corporação, na mão do interesse privado, ou se a gente vai tratar essa discussão pelo viés do interesse público. E aí, quando eu falo interesse público, eu não estou falando simplesmente do interesse dos governos, ou do governo brasileiro, eu estou falando do interesse da sociedade, eu estou falando do interesse das organizações governamentais, estou falando dos interesses das instituições de pesquisa, da sociedade civil organizada, estou falando também dos negócios que existem naquela região, que você vai desde
das nano e microempresas até empresas multinacionais presentes naquele espaço. Então, o uso de um domínio, o uso do domínio, ele pode nunca ter sido solicitado até hoje. Mas quem me garante que amanhã não vai ter uma dessas organizações, um desses atores, não vai precisar utilizar esse domínio para colocar ou a sua ação coletiva, ou o seu negócio, ou pode ser um pequeno produtor da Amazônia que vai tentar colocar seu negócio para o ambiente da internet, para poder melhorar a sua atuação. Então, eu acho que, assim, mais do que a gente pensar na questão de quem pediu primeiro, né, que eu acho que foi um pouco do que eu senti na fala do professor Milton Miller. A Amazon pediu primeiro, então ela tem o direito de receber. A gente pensar que a gente está tratando de um interesse estratégico, sim, e a gente precisa, e eu acho que o embaixador fala é importantíssimo, essa decisão ela tem que ser tomada com uma grande sensibilidade. E aí eu quero pedir licença para utilizar a fala do professor Demi Guético, do texto que ele escreveu ontem, que ele publicou ontem no blog, que ele diz assim: hoje a AICA está numa sinuca de bico. De um lado, o poderio econômico de uma empresa que, se aplicar, que pode aplicar somas consideráveis em sua causa judicial, e, de outro, o posicionamento de comunidades indígenas e do GAC. Então, eu acho que é isso que está em discussão, e é isso que a gente precisa trazer para a discussão e para levar, talvez, para uma consulta pública com a comunidade, que é o que a Flávia falou aqui hoje, e eu concordo plenamente com isso. Obrigada. Muito obrigada, Maurília. Temos, então, mais uma última intervenção de um membro do setor empresarial, da AICA, e também uma pessoa que trabalha com capacitação em governança da internet. Grata presença da plateia. Muito obrigado. Arquidates Guild, desculpa, não foi. Muito obrigado, Renato. Grato também demais palestrantes. Eu gostaria de iniciar bem brevemente declarando, né, eu não sou contratado pela Amazon, não sou pago pela Amazon e não devo nada à Amazon, tá? Então, que a minha exposição seja embasada nisso. Mas eu presto serviço de consultoria para empresas que atuam dentro da governança da internet. Então, eu tenho uma noção sobre qual é o posicionamento delas dentro dessa questão. E vou falar nas minhas próprias capacidades como pesquisador. A minha percepção é que quando nós falamos de geonames, parece que começa um tema místico no qual certas coisas que são válidas para todos os demais temas não são mais válidas, e começa todo um subtipo de discussão no qual as outras coisas não importam. E eu queria trazer alguns pontos aqui que eu acho que sim importam e são largamente ignorados nessas discussões. Então, por que a Amazon quer um novo TLD.Amazon? Essa questão ela é tratada nesse debate da seguinte maneira: ela quer porque sim, por causa do interesse corporativo. Ok, só que existem motivos genuínos para uma empresa ter um novo TLD. E esses ponto brands, como nós chamamos, esses ponto marcas, eles são domínios que, quando uma empresa adquire, e tem diversas empresas que já adquiriram nessa primeira rodada de novos TLDs, ela passa a ser a administradora daquela marca. Então, vamos abstrair a Amazon por um segundo e vamos colocar qualquer empresa no lugar, o ponto empresa. Essa empresa passa a ser a única que pode expedir nomes de domínio ou mandar e-mails ou configurar daquele domínio. Okay? Então, uma empresa que é exposta a uma taxa de fraudes altíssima, como a Amazon, que passa a poder controlar esse ponto Amazon, o que acontece? Ela pode fazer uma campanha com seus usuários e explicar para eles: olha, qualquer e-mail que não venha do ponto Amazon, ele é um e-mail falso, que não pertence, não é legítimo. E isso pode se aplicar, vamos estender a marcas latinas, ponto Mercado Livre, que é outro site que tem uma taxa de fraude altíssima. Você pode simplesmente evangelizar os seus usuários: olha, veio do ponto Mercado Livre, não é fraude. Então, assim, existem motivos legítimos para além do a Amazon quer. Então,
não dá para a gente tratar a questão só como interesse corporativo. Existem diversos outros, que eu não vou abordar para não estourar o tempo, de que novos TLDs são interessantes. Então, vamos pensar nisso. Agora, abordando a questão em si, diretamente, como ela é colocada aqui, o que acontece? A proposta do GAC, ela não é uma proposta de viabilizar o debate que a Maurília e a Flávia querem. A proposta do GAC é de travar o ponto Amazon. Então, o que não é uma proposta da UTCA de vamos viabilizar o domínio .amazon e vamos distribuir eles para as populações, vamos iniciar uma consulta pública sobre quem merece, vamos iniciar um debate para beneficiar essas comunidades e usar esse domínio em favor delas. Não, é um debate para bloquear. Então, do ponto de vista de alguém que... Eu já dialogo com a Maurília desde o IGF e pesquiso também, na minha condição independente, a situação da Amazônia e da propriamente internet lá, seria extremamente interessante ter um domínio voltado à Amazônia. Porém, não é essa a proposta. E a proposta da Amazon, como foi colocada agora em Abu Dhabi, na reunião 60, é a seguinte, de viabilizar os domínios .amazônia e de restringir que no .amazon seja usado qualquer domínio que possa ser considerado sensível, relativo a rios, relativo a comunidades, etc. O que me parece uma proposta mais robusta, se não ideal, de resolução. Então, é um caminho para frente que realmente é um caminho para frente. Então, não dá para olhar para essa situação só por essa ótica imediata de, ok, as populações não estão sendo cogitadas, não tem uma inclusão delas. Até o momento, a única intervenção válida que eu vi foi no Best Beats, uma carta assinada pela Renata, Flávia também, Maurília, alguns outros participantes extremamente relevantes, uma carta excelente que fala exatamente isso. Não estamos sendo incluídos no debate. E, então, o caminho como está posto agora, não me parece que é um caminho que contempla os dois pontos, nem a utilidade de um novo TLD, nem a população afetada. É simplesmente um caminho de travar um potencial novo domínio, sem oferecer uma contrapartida expressiva em cima disso. Grato e me coloco à disposição para debater mais aprofundado isso. Muito obrigada, Mark. Então, temos aqui todas as visões, né, aqui sobre o tema. Eu queria fazer o seguinte, antes de abrir o nosso aquário, eu queria saber se os palestrantes querem comentar algum ponto. Eu queria até, no sentido de trazer assim, algumas questões factuais, né? Eu acho que até agradeço a Flávia a apresentação que fez, talvez devesse ter iniciado com isso, né, um histórico da questão. Mas algumas informações que queria trazer. Primeiro, a decisão final, nesse caso, ou em qualquer outro caso, cabe ao Conselho Diretor da AICA, o board da AICA. Os governos, inclusive, não têm participação no board, eles têm esse papel consultivo, dão um parecer. O parecer dos governos, pelas regras, tem o parecer por consenso. Ele não é obrigatório, não é mandatório, mas ele cria, segundo a redação uma presunção muito forte de que deve ser aceito. Então, isso é o papel dos governos. A Amazon, por ter seu pedido indeferido em 2013, pediu um painel, que agora emitiu sua decisão em julho, e esse painel pede que o board revise a sua decisão de 2013. Não diz que o board deve delegar à Amazon, que deve atender o pedido, só diz que deve fazer uma avaliação independente do parecer do GAC para ver se procedia ou não, inclusive alegando que o GAC tomou essa decisão em 2013 em bases equivocadas, que teria, inclusive, sido, faltou a palavra em português, misled, né, ou mal dirigido pelos governos, no sentido de acreditar que haveria uma legislação internacional que protege. Eu devo até dizer que na última reunião que houve em Abu Dhabi, há 3 semanas atrás, a Amazon repetiu esse argumento e teve uma reação muito forte dos governos, inclusive muitos sentindo muito ofendidos, em achar que os governos do mundo inteiro, inclusive aí estamos falando de todos os governos, inclusive Estados Unidos, que todos os governos tomaram a decisão em bases equivocadas
Então, a razão principal foi a sensibilidade política e isso. Então, no fundo, o board vai tomar essa decisão, tem o parecer dos governos, tem hoje esse parecer do painel. Um outro ponto que eu queria trazer é o seguinte: o papel dos governos na ICANN é justamente o de, no funcionamento da organização, verificar o que existe ali de políticas públicas, interesse público, que mereça ser trazido. Então, da mesma forma como o Brasil e Peru objetaram o pedido da Amazon, a Argentina e o Chile objetaram o pedido de uma empresa de produtos esportivos, que é a Patagônia, queria registrar a ponto Patagônia, eles objetaram, a empresa acabou desistindo. A África, a União Africana, objetou o pedido também de uma empresa que queria registrar a ponto África. Quer dizer, então não é uma situação isolada do Brasil e do Peru terem objetado. Quer dizer, no contexto da defesa de interesse público, e os governos, ao fazerem isso, estão procurando defender a nacionalidade. Quer dizer, a gente fala assim, os governos, como se fosse o governo em oposição à sociedade civil. Não, é o governo em representação da nacionalidade defendendo o interesse. Rapidamente, eu sei que eu estou tirando tempo, mas, nesse caso, ficou provado o seguinte: não há, hoje, uma norma internacional que diga que esse nome é protegido, que os governos têm direito, não pode registrar, mas também não existe nenhuma norma internacional que diga que a Amazon tem direito. Quer dizer, então, é uma área cinzenta, a gente tem usado essa expressão, que, inclusive, hoje se encontra em debate na ISO, que é, como você mencionou, a Organização Internacional de Normatização, inclusive discutindo exatamente isso, e que tipos de nomes geográficos têm que ser protegidos no sistema de nomes de domínio. Quer dizer, é um foro onde esse assunto está sendo discutido. Por isso que eu comento que, embora não haja, nos parece assim muito complicado, talvez até inaceitável, que a Amazon, que a ICANN, tome a si essa decisão de decidir quem, numa situação dessa, é o nome. Eu acho que seria mais prudente aguardar uma decisão, ainda mais se tem uma posição unânime dos governos manifestando essa sensibilidade. E por fim, dizer que, acho que um ponto que a Flávia mencionou, acho que a gente nota isso, do ponto de vista do board, um interesse muito grande que essa questão não chegue a um confronto, né, que eles tenham, talvez, tomar uma decisão em favor de uma empresa, porque eles sabem que isso vai criar até uma certa ruptura no sistema, porque uma decisão a favor da empresa hoje, claramente contra a opinião, talvez hoje não houvesse o consenso de todos os governos, mas a maioria sim estaria apoiando. Isso implicaria uma cisão muito forte na ICANN, mostrando que a ICANN está realmente totalmente enviesada em favor de interesses empresariais. E quando eu digo interesse corporativo, eu estou abrangendo todas essas questões. Quer dizer, o que a Amazon diz, eu creio que é legítimo, é que eles querem esse domínio exatamente para isso, para ter liberdade para operar, para estabelecer as estratégias de inovação. Eu não estou falando corporativo no sentido pejorativo, estou dizendo abrangendo todos esses pontos que você mencionou, e considero isso legítimo. Só que isso não retira a legitimidade da posição dos governos, que é a favor da proteção do nome. Realmente, em 2013, foi em favor da proteção do nome, e um nome protegido não precisa ser explorado. Eu acho que essa visão de que tudo está aí para ser explorado é uma visão do setor privado. Quer dizer, do ponto de vista de governo, se tem um nome de interesse nacional, ou por exemplo, uma capital nacional não pode ser explorada, não pode ser delegada. Então, a gente, mas temos que pensar um consenso. Não existe isso. Está protegido, não vai ser explorado. Então, hoje existe uma possibilidade de uma negociação que está aberta, mas essa é digamos, algo que a gente daria um passo além no espírito do multissetorialismo para chegar a um consenso. Não é uma posição, digamos, não foi a posição de 2013, é algo que poderá evoluir para isso. Muito obrigado, embaixador. Eu gostaria de, na verdade, estabelecer um debate público aqui com a Maurília, que é uma questão que eu tenho, pessoalmente, e eu queria me elucidar e que você me ajudasse a avançar. O domínio, a maneira como a região amazônica gostaria de se projetar é com o nome Amazon, que não é na nossa língua, nem na língua espanhola, nem em nenhuma das línguas envolvidas, ou não faz mais sentido se projetar com o nome Amazônia? Que é uma das minhas questões principais em relação a isso. Do meu ponto de vista, que é limitado pela minha não participação geográfica na região, estando aqui no sudeste do país, me parece que faria mais sentido
difundir a região como Amazônia, não como Amazon, que é uma palavra estrangeira. Eu vou deixar a Marília responder e aí a gente abre o aquário. Tá ótimo. Então, se você puder, não precisa, né? Eu queria, na verdade, ouvir suas considerações. Não, só rapidamente dizer que dentro dos 8 países da organização, você tem países que falam português, países que falam espanhol, países que falam inglês e até holandês, né, o Suriname. Então, a Amazon está dentro do escopo. E dentro das regras da delegação de domínio, existe uma regra também que se deve evitar a confusão de nomes. Quer dizer, então, Amazon, Amazônia e Amazonia, o que for, quer dizer, realmente existe esse aspecto da confusão. Mas, se for especificamente pela denominação em inglês, no âmbito do tratado também tem essa preocupação. E só para, eu acho que o embaixador já respondeu, mas só para ficar muito claro, a Amazônia não é conhecida lá fora como Amazônia, né? Se você pega, por exemplo, quem visita o Brasil, quem vem vamos pegar só no campo do turismo, por exemplo, quem visita a Amazônia, o grande número de turistas que visitam a Amazônia é ou dos Estados Unidos ou do Japão, e aí eles não conhecem aquela região como Amazônia, eles não falam português, eles falam inglês. Então, isso já só isso já justificaria. Mas tem esses outros componentes de ser uma região que tem 9 países e que tem múltiplas línguas, múltiplos idiomas sendo utilizados, e o Amazon é apenas um dos, né? Eu queria agradecer bastante nossos palestrantes, e temos aqui nossas excelentes moderadoras de chão, de fábrica, Cristiane e Sandra, e vou abrir para vocês. E aí, gente, alguém quer ir para o aquário? Opa, temos uma boa fila aqui para o aquário. Sandra está na lista. Seu caderninho aí, qual é o primeiro nome? Bruna, primeiro nome. Então, vamos lá, Bruna, para o aquário. Segundo nome, já pega a segunda cadeira. Então, elas estão na orquestra agora. Elas são as maestras dessa orquestra. Bruna, por favor, no nosso palco. Gente. E quem... Já manda o segundo para a fila. Desculpa, gente, eu fui professora de criança, tá? Para a fila, por favor. Última cadeira. Sentado, comportado. Não pode. Mas tudo bem, vamos lá. Bom, olá, tudo bom? Meu nome é Bruna Santos. Eu estou aqui como Lapin no fórum, mas também sou representante da América Latina no NCUC. Recém-eleita. Não, enfim, eu acho que, além de todos os argumentos apresentados aqui, tanto pelos palestrantes quanto pelo Milton, é uma questão que é um pouco delicada ainda e continua sendo delicada a discussão no âmbito da ICANN, né? Tanto no GAC quanto no resto de todo o fórum da ICANN, é uma questão que não está decidida ainda. O debate de nomes geográficos, geonames, né, no âmbito dos genéricos, é um debate que está começando. Então, a gente tem um grupo de trabalho que está começando agora os estudos de nomes geográficos para tentar apaziguar e aliar esse tema com toda a comunidade da ICANN. Então, é um grupo de trabalho que, apesar de estar no GNSO, ele tem representantes do GAC, do ALAC e de todos os outros grupos de organizações da ICANN. E, bom, eu acho que vale pesar essas coisas, assim. De acordo com a própria ICANN, o que a Amazon fez no processo está de acordo com o ADB, que é o guia para você aplicar, para você solicitar um nome genérico. Então, apesar de ser um tema delicado, um assunto delicado que diz respeito à comunidade da América Latina e amazônica como um geral, em termos de regra, a Amazon não está necessariamente equivocada ao pedir o domínio. Mas eu não vou falar mais nada, eu não quero me meter em nenhum assunto que eu não tenho nenhuma posição ainda a respeito. Então, o AGB, né, o AGB, Applicant Guidebook, literalmente uma cartilha que diz como você pode pedir um nome desse, e a Amazon seguiu todas as instruções, digamos assim. O nome é para o genérico só. Então, quando você quiser comprar um genérico, precisa dar uma lida no AGB e aplicar. Muito obrigada. Bruno, nossos palestrantes querem comentar? Seguimos. Vamos seguir. 3, né? Meu nome é Luan, eu sou manauara, eu também sou da NCUC,
e faço parte do Observatório da Juventude. Eu queria levantar 2 a 3 pontos. O primeiro é uma discussão que eu tenho na faculdade, que a gente teve recentemente, sobre a decisão do STF em debater vaquejada. Só que nenhum dos ministros do STF é nordestino. E a mesma coisa acontece na ICANN. Quem vai decidir isso são pessoas totalmente alheias à discussão e ao nosso território, a esse ponto. É óbvio que a gente não vai conseguir botar brasileiros ou Amazônia para discutir isso, mas eu acho que é um ponto que tem que ser levado em consideração pelas pessoas com poder decisório. O segundo ponto é a questão do CGI, que recentemente ele começou a abrir novos nomes de domínio relativos às cidades. E aí eu queria saber como foi debatido isso dentro do CGI. Queria saber mais da Flávia. Porque, por exemplo, acho que Feira de Santana é feira.br. E, obviamente, que feira.br é bem mais amplo do escopo da cidade. E o terceiro ponto é que a dificuldade de se debater as questões da ICANN, especialmente para quem está fora do ambiente. Porque, na fala da Bruna, que eu consegui entender, porque eu já fui na reunião e participei, mas ela falou, tipo, 30 siglas diferentes. E aí fica muito complicado para o usuário final entrar nesse debate, e até para a gente que está dentro do debate de governança, entrar no debate de nome de domínio também é muito complicado. É só esse um ponto. Muito obrigada, Luan. Eu vou só fazer uma intervenção super rápida sobre a inclusão de populações na ICANN, né? Até o dia 17, a gente tem a Bolsa para os Embaixadores Indígenas, que é um programa pioneiro na ICANN, e que foi dificílimo a gente conseguir espaço para esse programa. E recomendo demais vocês passarem a palavra para frente. Carol? Meu nome é Carol. Embora a internet seja comumente concebida como um espaço paralelo à sociedade, e para mim isso é um erro, porque na realidade ela é um espaço onde a sociedade se projeta, então ela reflete em si, a sua configuração reflete a sociedade, ou o poder, né, dos vários estratos sociais na internet. Embora também a gente procure fugir de questões binárias, nesse caso em específico, o que vai ser projetado nessa internet, ela tem duas vias. Será projetado o interesse privado de uma corporação, ou será projetado o interesse de uma população que reivindica? E como você mesmo colocou, Mark, existe uma reivindicação, uma carta formalizada que reúne todos os povos, e mais, né, de um país, vários países, que se pronunciaram defendendo o seu interesse. Então, se essa carta ela não tem significado na ICANN, então a própria estrutura da ICANN não reflete esse interesse social. Então, é uma questão a ser repensada. Não é só a questão do GAG, se ele tem ou não poder de voto, se ele quer ou não vetar. Ou seja, esses mecanismos de declaração, de exposição de interesse desses povos não valem nada, entende? Tem uma questão, então, de um problema na estrutura organizacional de decisão do que vai ser o futuro dessa projeção da nossa sociedade. Interesse corporativo ou interesse geográfico? Muito obrigada, Carol. Vamos pegar o bloco, aí depois a gente volta. Tá então, continuamos o nosso bloco aqui. Tá bom. Boa tarde, meu nome é Renata Miele, eu sou do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé e do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Dentre os vários argumentos que já foram aqui expostos com relação a essa questão dos domínios GTLDs, e no caso em específico do ponto Amazon, eu acho que, primeiro, eu queria registrar que nem tudo precisa ser comercializado do ponto de vista dos domínios. Então, não se trata de o Brasil ou comunidades, empresas da Amazônia ainda não terem reivindicado. Talvez a gente chegue à conclusão de que nem queiramos reivindicar. Talvez nós não queiramos a existência de um GTLD mundial ponto Amazon. E isso é legítimo, não querer que este domínio seja explorado. A internet não é uma empresa como as Casas Bahia ou como a Amazon. A internet, cada vez mais, se torna um espaço de convivência social. Se na nossa geração ela ainda é, digamos assim, nova, né?
daqui a 20, 30, 40, 50 anos, como as próximas gerações vão se referenciar nos valores culturais, sociais, étnicos, né? Talvez, daqui 30, 40 anos, as pessoas se referenciem no ponto Amazon como uma corporação e não como uma cultura, como disse a Maurília aqui. Então, acho que partir do pressuposto de que, mesmo no capitalismo, nem tudo é mercadoria, é fundamental. E a segunda coisa é essa visão de que de quem pertence o nome, né? Como o Milton falou, pertence aos governos? Não, pertence ao povo da região amazônica, e os governos apenas representam o interesse desses povos. Então, acho que é disso que se trata, e se a ICANN tomar qualquer decisão que vá de encontro com isso, ela vai ser questionada naturalmente. Então, gente, obrigada. Obrigada, Renata. Eu vou só organizar aqui. Então, seguimos as nossas intervenções, e quem mais quiser ir participando pode chegar aqui nas cadeiras próximas. Bem, boa tarde. Sou Marcos Dantas, sou do Comitê Gestor da Internet no Brasil, represento o setor de ciência e tecnologia, academia. E eu ouvi aqui, se eu entendi, o Milton, do senhor Milton perguntou, o governo representa interesse acima dos demais? Bem, eu gostaria de afirmar que o Estado representa a sociedade organizada e o governo é o corpo diretivo do Estado por decisão da sociedade. Né? Na sociedade são muitos e divergentes os interesses, e nenhum interesse pode sobrepor aos outros. Mas o governo, representando a sociedade por escolha democrática dessa sociedade, situa-se num plano acima dos diversos interesses da sociedade. Né? Nome de país, nome de região, nomes geográficos, nomes de cidade não pertencem a ninguém, são bens comuns. Podem ser usados por qualquer um, desde que o seu uso não atrapalhe, não interrompe, não bloqueie o uso por outros. Tem Casas Bahia, por exemplo, né? Um exemplo aí que acabou de ser citado aqui. Né? A Amazon é apenas o nome em inglês de uma imensa região da América do Sul, com sua população, com as suas culturas, com, inclusive, os seus muitos interesses econômicos. Né? Agora, a Amazon é um gigante monopolista, presente em todo o mundo, movido exclusivamente pelos seus interesses financeiros e econômicos. A Amazon, como empresa, apesar de todo o seu gigantismo, não está acima dos governos. Mas a Amazon, pelo seu gigantismo, quer apoderar-se de uma palavra que pertence concreta e subjetivamente a muitos e muitos outros interesses. Logo, o governo representa, sim, esses outros interesses. Né? Eu aqui vou discordar, né, de quem eu concordo muito, sempre, que é o embaixador Benedito. Né? O pleito dos governos é legítimo, o pleito da Amazon não é legítimo. Tá? E aqui vou citar, inclusive, para encerrar, uma história que me foi contada hoje por uma pessoa da Amazônia, de Belém, que teve um processo de registro de uma ONG embarreirado num servidor na Europa por causa da polêmica criada pela Amazon. Ok, temos então aqui o nosso próximo na fila e seguimos com o Tiago e fecha aqui. Tá, vamos mais a Tamara e a gente fecha. Tamara, por favor. Então vamos lá. Tamara, 1, 2, 3. Boa tarde. Meu nome é Tiago Novaes, eu sou doutor em antropologia e sou secretário-geral da Associação Brasileira do Rádio Digital, e a gente tem bastante trabalho sendo feito na Amazônia. Na verdade, eu tenho que começar falando que eu me sinto plenamente contemplado pela pequena aula que o professor Marcos Dantas nos deu sobre teoria do Estado. Né? Enfim, em 30 segundos ele deixou claro para que serve o Estado, espero que isso tenha alguma ressonância aí, acho importante. Eu queria só problematizar, então, rapidamente, tentando dar alguma contribuição, que em termos de interesses legítimos, né, especialmente na Amazônia, só para tentar problematizar mesmo do que se trata quando você está falando de Amazônia. Né, já foram, nos anos 70, os Yanomami foram objeto de experimentação de vacinas para gerar aí, né, vacinas e tal, e foram exterminados em larga escala com o interesse legítimo de gerar conhecimento sobre, né, enfim, morreram de gripe.
A gente tem aí o interesse legítimo dos japoneses na Amazônia em patentear o cupuaçu, né, porque estava lá de bobeira, alguém foi lá e patenteou, e esse negócio... Então, assim, essa ideia de interesse legítimo, eu acho que, como deixaram claro aqui, eu acho que ela tem que ser realmente pensada à luz dos interesses coletivos, sociais, né, e isso abre tem sido, acho que serve para a gente pensar mesmo o debate que é contemporâneo sobre os interesses sociais, coletivos, sendo aí sempre solapados por interesses comerciais, com todo o seu poder, né? E eu acho que no contexto amazônico isso acaba sendo especialmente sensível, porque se trata mesmo de comunidades com pouco acesso muitas vezes a representações. É o lugar menos conectado da internet no Brasil, lugar com menos computadores. Então, assim, é onde se faz necessária, e aí agradeço ao professor Marcos Dantas, a intervenção do Estado, né, daqueles que protegem. É por isso que terra indígena, por exemplo, não é como os modelos que tem no exterior às vezes, não se dá o título da terra para os indígenas, porque o Estado tutela os direitos dos indígenas para que daqui a 1000 anos a gente tenha um território indígena que não possa ser vendido, etc. Então isso é papel do Estado, é papel dos governos. Ok, muito obrigada. Passamos para a próxima intervenção, Tiago. Bem, boa tarde a todos. Eu queria falar rapidamente em 5 pontos, mas vou tentar ser o mais objetivo para ser mais curto. Primeiro, um disclaimer, né? NCOC, para quem está chegando aqui, é Non-Commercial Users Constituency, ou seja, é constituinte da ICANN que reúne os usuários não comerciais. Então, não confundir Non-Commercial Users com Notable Commercial Users, né? Ponto. Segunda questão, esclarecimento. Se a Amazon cumpriu os requisitos do processo, o GAC também cumpriu as regras estabelecidas. Esse é um outro ponto. Terceiro ponto. Para a gente entender o que está em jogo e o grande interesse internacional nesse assunto, e não é à toa que nós temos um convidado aí internacional, os organizadores do workshop convidaram um convidado internacional, porque o mundo inteiro está olhando para esse caso, professor. Por quê? Porque ele será o precedente que será utilizado para julgar todos os outros casos de domínios geográficos que venham pela frente. Então, na reunião do GAC que houve agora, em Abu Dhabi, não só os 9 países da Amazônia se manifestaram, mas Portugal se manifestou, a Rússia se manifestou, Ucrânia, França, que se preocupa lá com as suas regiões de vinhos, de champanhe, etc. Itália, vários países se manifestaram apoiando a posição dos países amazônicos. Então, é um caso que vai servir como precedente para todas as outras disputas envolvendo domínios geográficos. Quarto ponto. O Mark falou do primeiro nível. Mas eu quero colocar para você, Mark, o seguinte. Vamos entender o que é a Amazon. A Amazon é um grande marketplace. Ela é muita coisa, mas... Thiago, eu vou só pedir para amarrar. Tentando fechar. Ela é também um grande marketplace. Então, significa dizer o seguinte, ao ter o primeiro nível, ela vai poder registrar tudo no segundo nível. Então, quando você citou o caso do Mercado Livre, por exemplo, eu acho que não foi nem à toa, porque quando ela pretendia expandir o seu modelo de negócios e o seu catálogo de produtos no Brasil, uma das alternativas era comprar o Mercado Livre. Então, imagine o seguinte, mercadolivre.amazon, submarino.amazon, americanas.amazon, casasbahia.amazon e assim por diante. Então, o segundo nível vai ser importante nesse debate, e o segundo nível vai ter aí dezenas ou centenas de idiomas associados ao primeiro nível. Meu tempo já acabou, mas já que foi mencionada a Bahia, eu vou pedir direito de resposta só para esclarecer, responder, na verdade, a pergunta do Luan. O CGI ele fez um processo aberto de consulta ampla às comunidades. E como baiano, eu posso lhe dizer, nenhum baiano chama Feira de Santana. Todo mundo, nós na Bahia, chamamos feira. Então, você é de onde? Você é de feira. É por isso que a própria comunidade, ao responder e participar da enquete do CGI, para qual domínio deveria ser associado à cidade, houve uma vitória esmagadora da expressão feira e não um acrônimo ou o nome completo, Feira de Santana. E por isso o CGI, em respeito Muito obrigada, Tiago. ao processo a nossa última registrou feira. palestrante, então.
Olá, boa tarde. Meu nome é Tanara. Eu sou conselheira do CGI também, sou da União Brasileira de Mulheres e sou professora da Universidade Federal do Amazonas. Eu acho que a gente está invertendo um pouco o debate aqui. Amazonas, Amazônia, Amazon. Quando você fala esses nomes, você está se referindo a uma região. Você não está se referindo a uma empresa. Então, eu acho que a pergunta de como a Amazônia pretende se projetar, se com ponto Amazon, ponto Amazônia, ponto Amazonas, não cabe. Eu acho que a pergunta é, por que a ponto Amazon, a Amazon, no caso, faz tanta questão de ter o ponto Amazon, que é o nome de uma região? Então, eu acho que a questão tem que ser invertida. A Amazônia, o Brasil, a Bahia, podem se projetar do jeito que eles quiserem. Isso não vai mudar o fato de que ponto Amazon se refere a uma região. Agora, é lícito o interesse da empresa em ter esse domínio? Pode ser que seja. Mas é muito mais lícito o Brasil, o governo brasileiro, defender que isso pertence a uma região e que pode ser usado ou não. Então, o embaixador Benedito, que nos defendeu muito bem lá na reunião da ICANN, defendeu o interesse do Brasil, ele falou aqui que houve um consenso. Houve um consenso entre o Brasil, entre os países da Amazônia, entre todos os representantes do GAC. E a gente aqui no Brasil está discutindo a quem pertence o ponto Amazon. A quem serve essa discussão? A quem serve a gente aqui está se perguntando a quem pertence o ponto Amazon? Eu acho que aqui a gente não tinha que ter dúvida em relação a isso. Acho que o Brasil, os amazônidas, os paulistas, os baianos, o Brasil inteiro, como a América Latina inteira, não pode ter dúvida em relação a isso. Então, eu penso que o ponto Amazon e a discussão que está sendo colocada aqui deve seguir dentro do que o próprio CGI já tem uma resolução em relação a isso, que a Flávia muito bem colocou. Agora, fazer uma consulta para perguntar, não que eu não queira a participação da comunidade, mas a gente achar que a gente vai conseguir reunir ribeirinho, índio, representantes da academia e tudo mais, da região amazônica inteira, para fazer uma consulta, é desconhecer a Amazônia. Ok, muito obrigada. Encerramos, então, o nosso aquário. Palmas a nossos palestrantes, todos aqui, vocês todos. E, por favor, então, vamos passar para as últimas considerações aqui dos nossos panelistas. Alô? Responder diretamente para a Carol, que dialogou diretamente comigo. Eu já falei com alguns GACs diferentes, uma coisa que eu martelo sempre, que precisa se estabelecer eles precisam decidir o que está sendo feito. É para bloquear porque aparecem esses dois discursos em momentos diferentes. É para bloquear a aplicação e não disponibilizar para absolutamente ninguém, ou é para defender os interesses dos povos amazônicos? Uma vez que for decidido, é para bloquear, tudo bem. Então é para bloquear. Agora, se for para defender o interesse dos povos amazônicos, a OTSA nunca se manifestou com o interesse de, na próxima rodada de requerimentos, de domínios, nós vamos registrar esse domínio baseado num fundo que vai seguir esses requisitos, vai seguir esse processo. Então, fica uma questão de que, assim, você tem o travamento, mas o travamento é para representar os interesses do povo. Então, assim, se não é para de jeito nenhum ter, tudo bem. Então, esse deveria ser o argumento. Mas se o argumento é de proteção, na minha opinião pessoal, a OTSA deveria entrar com um pedido para registrar o ponto Amazon na próxima rodada. Porque aí serviria aos interesses de todas as populações que eles quisessem ou não servir. E, inclusive, poderiam bloquear depois de comprar e não vender para absolutamente ninguém. Só que o debate não está indo nessa direção. Ao TCA? Custa $250 mil, que para um Estado é absolutamente nada. Nada.
Para um Estado, $250 mil é absolutamente nada. Então, eu vou só pedir para o Benedito endereçar e também explicar o que é o TCA, para quem não passou batido a sigla. E considerações finais? E já as considerações já então, partindo para as considerações finais, que muita coisa foi dita e teria muito a falar, porque a gente está falando de um processo que dura 4 anos, né? Então tem diversas etapas, muitas coisas que aconteceram nesse ponto. Eu queria dizer o seguinte, a última rodada, essa primeira rodada de novos GTLDs, teve, eu não tenho o número exato, mas acho que superou 1000 GTLDs. Os casos em que houve algum problema relacionado a nome geográfico é uma parcela ínfima. Talvez 5 ou 10, também não tem essa estatística, mas é algo quase insignificante no contexto geral dos novos GTLDs. Então, de uma certa maneira, toda essa questão envolvendo o nome Amazon, no fundo, quer dizer, nós sabemos isso de uma maneira realística, é porque nós estamos tratando com uma empresa que tem um poder muito grande. Não foi o caso da Patagônia, não foi o caso da empresa que queria delegar a África, que acabou recuando ou encontrando um acordo. E isso tem gerado esse processo que a Bruna mencionou, que está em discussão, nomes geográficos. Não nos enganemos, a motivação principal é o caso Amazon e outros. Tanto que nas discussões sobre isso, muitas pessoas falavam como antigamente se falava do diabo, né? Para evitar falar do diabo, falava assim, aquele nome que não se deve dizer. Então, vocês já estiveram em várias discussões, as pessoas falavam, em torno daquela questão que a gente não deve dizer o nome, vamos lançar agora uma nova rodada de nomes geográficos. E isso dentro da Amazon, como tudo é feito lá, é tudo multissetorial, é tudo buscando consenso, só que é estranho que já tem assim, o objetivo determinado dessa rodada. Qual é o objetivo? É retirar dos governos a possibilidade de objetar o nome de geográfico. O objetivo desse exercício, digamos, que é para pacificar, como foi dito, não é para pacificar, é para tirar essa possibilidade que aconteceu no caso de Amazon, que os governos possam, no caso de haver uma sensibilidade, objetar e isso seja substituído por regras que a própria empresa interessada se ajuste com o board da AICA, estabeleça salvaguardas, estabeleça proteções que atendam o interesse público sem passar pelos governos. Então, esse é o objetivo e isso tem nome, sobrenome, impressões digitais muito claras. O que eu queria dizer também para concluir é o seguinte, na preparação do nosso case, em 2013, dentro das regras do Applicant Guidebook, desculpe esses nomes, das regras do processo, né, os governos prepararam um dossiê que envolveu consulta às comunidades, tivemos envolvimento de pessoas da comunidade, de membros do CGI, da sociedade civil, que mobilizaram pessoas, houve abaixo-assinado por milhares de pessoas da região e instituições, que foram apresentadas à AICA, em algum momento houve esse reconhecimento, depois eles encontraram painelistas que rejeitaram, que disseram que não. É uma discussão, assim, E outra coisa, houve envolvimento do Senado. A senadora Vanessa Graziotin, que é da Amazônia, promoveu a audiência pública na Comissão de Relações Exteriores, que, por unanimidade, os senadores da Comissão de Relações Exteriores também endossaram o pedido. Então, houve, digamos, manifestações de apoio em vários níveis, envolvendo a comunidade, envolvendo o Congresso, e isso aconteceu também em outros países da região. Quer dizer, então, é uma questão que, de novo, o governo tem atuado, mas nesse entendimento de que é em representação de um interesse mais geral da sociedade. Mas eu só repito isso, eu creio que tudo que nós temos feito reflete uma perspectiva do que é o interesse político e como nação. O interesse da empresa, aí eu não tenho essa diferença, professor, se é legítimo, se não é legítimo, eu digo assim, do ponto de vista da empresa faz sentido fazer o que eles estão fazendo. Eu acho que ninguém pode condenar a empresa por estar buscando os seus interesses, isso é normal. Mas também se questiona o que diferenciaria para a empresa. Hoje a Amazon opera como Amazon.com. Em que isso se diferenciaria se manter, passar para o ponto Amazon, no entendimento que ponto Amazon, por exemplo, é algo a ser reservado, que não deve ser explorado, seja pelos... E os países da UTCA explorarão, se quiserem, quando quiserem,
e em consulta com as suas comunidades de uma maneira que atenda. Nós não somos obrigados, o ano que vem, chegar quer dizer, a lógica, de novo, a lógica política e desgoverno é diferente de uma lógica comercial. Eu não é porque tem um processo aberto que eu tenho que correr e aplicar e me candidatar. Então, acho que isso reflete realmente como há perspectivas e visões diferentes, e acho que a grande complexidade de tudo isso é que hoje, da maneira como está sendo, a menos que se encontre uma solução consensual que atenda os países, que atenda a empresa, estamos trabalhando nisso. Houve uma proposta da empresa que está sendo levada aos governos para ver se atende. Né? Eu digo que isso seria a fórmula mágica, que nós estamos tentando desde 2013 e não encontramos essa fórmula. Se for possível encontrar, ótimo, todos ficarão satisfeitos. Se não for possível, alguém terá que tomar a decisão, será o board, e sabemos que não será uma decisão fácil. Se favorecer a opinião dos governos, se indispõe com o resto da comunidade. Se aceitar a posição da AIC, se indispõe com os governos. Então, acho que a expressão que o Demi utilizou é correta. Está numa sinuca de bico, mas estamos todos trabalhando para, se possível, evitar isso. Muito obrigada, Benedita. Eu queria passar para a Flávia agora, mudar um pouco a nossa ordem. Bom, eu queria só ler aqui o que ficou decidido na resolução do CGI. Não vou ler inteira, vou ler uma parte que eu acho relevante, que diz o seguinte: aprovar o envolvimento do CGI na liderança da campanha em defesa da contestação ao ponto Amazon, considerando a produção de material promocional para este fim. Então, quando a gente propõe uma consulta pública, não é para perguntar de quem que é, né? É uma consulta pública para promover o debate dessa questão que tem relevância e desperta interesse público, e com o objetivo, quando a gente propõe isso, né, de ouvir as comunidades locais, sim, acho importante que sejam ouvidas. Com qual objetivo? Com o objetivo de fortalecer e legitimar a posição do governo brasileiro dentro da AICA. Então, a nossa proposta não é fazer uma consulta pública para perguntar a quem cabe, até porque seria muita ingenuidade a gente achar que, por uma consulta pública, uma decisão do board da AICA estaria submetida a isso. Não é isso. É no bojo do que ficou decidido no CGI de se fazer uma campanha no sentido de apoiar a contestação ao pedido do ponto Amazon. Muito obrigada, Flávia. Eu queria agora passar, por favor, para a Marília. Eu vou bem rapidinho falar. Eu acho, sabe, Mark, eu não vejo problema algum no domínio ponto Amazon ficar bloqueado por um ano, por 2 dias, ou pela eternidade. Eu não vejo problema algum. O meu incômodo é que esse domínio seja entregue para uma corporação de interesse privado. Então, isso é o que me incomoda. E eu acho que isso tem que ser o foco das nossas discussões. Se a gente quer que o ponto Amazon, que é uma designação pela qual é conhecida internacionalmente uma região, ou se a gente vai ser designada e entregue na mão de uma corporação de interesse privado, ou se ele vai ou não, porque para mim pouco importa se vai ser utilizado ou não. Eu só não quero que ele seja entregue para a Amazon. E é uma posição muito minha. Eu não estou aqui falando como liderança ou como representante do norte, de todo o norte, do ribeirinho, do quilombola, enfim, do indígena, não é isso. É que, para mim, esse incômodo que você traz, não é esse problema que você coloca, para mim, não é incômodo. Eu, como pesquisadora e como uma amazônida, não me sinto incomodada. O meu incômodo é se ele for entregue para uma corporação de interesse privado. Só isso que eu queria falar. Obrigada, Mark. Nós temos ainda o Cláudio aí. Cláudio, consegue falar? Consegue me ouvir? Sim. Você quer dar endereçar finalmente a plateia aqui? Renata, muito obrigado. Eu queria primeiro tentar corrigir aqui o que eu acho que é uma pequena injustiça que está sendo cometida aqui pelo meu amigo Marco, no sentido de que há um bloqueio pelo bloqueio. Só pedir para você falar lentamente, para não cortar. Eu não entendo que esteja sendo realizado um bloqueio pelo bloqueio. Eu acompanhei os últimos pronunciamentos do embaixador. Eu não acho que tenha
o interesse de bloquear um ativo pelo simples fato de bloquear, se encontrar uma forma de explorar bem em conjunto com todos os interesses envolvidos. O problema é, como o embaixador diz, essa forma, por enquanto, é mágica e ela não existe. Se não me engano, na última declaração à ICANN, o embaixador menciona, inclusive, uma vinculação a uma declaração ministerial que vincula isso ao consenso, não só dos governos, e agora imagino que também as comunidades interessadas. Então, não acho que haja simplesmente a ideia de bloquear por bloquear. E um último ponto que eu queria deixar, Renato, que tenho visto nas intervenções da Amazon, o embaixador fala em uma diferença de lógica, eu vejo, inclusive, uma diferença de linguagem muito pronunciada. A empresa insiste em uma linguagem excessivamente jurídica, como se essa coisa fosse ser resolvida simplesmente pela interpretação contratual objetiva, quando a linguagem política diplomática, nesse sentido, é muito mais importante. Um desastre, né, mas um desastre é a intervenção direta, objetiva, excessiva, um showcase comercial em Abu Dhabi, sem perceber, por exemplo, as questões muito mais graves, há questões de jurisdição seríssimas sendo discutidas em outros grupos na ICANN, que foi completamente não observado pela empresa. Outros fóruns, por exemplo, empresas têm tido muito mais sucesso. O presidente Brad Smith, presidente da Microsoft, acaba de apresentar em Genebra uma proposta de uma Geneva Digital Convention para governos. Né? Aqui em Lisboa, na semana passada, governos se apresentaram à indústria no Web Summit com uma linguagem completamente diferente, mas no espírito de tem que haver um tipo de cooperação nas palavras. Cláudio, não muito obrigada. Eu vou interromper, que está cortando um pouco também, mas eu acho que seu ponto ficou claro. E muito obrigada pela participação, realmente. Por favor, gente, palmas para o palestrante remoto também, que, né, conseguiu aí com fuso horário e tudo, está aqui com a gente. Mark, gostaria de fazer seus pontos finais? O microfone está aqui. Alô. Agradecer aos demais panelistas que, do meu ponto de vista, esse tipo de debate ele precisa ser feito mais exatamente para todos poderem entender juntos de onde está se partindo, para que um ponto de vista coletivo possa ser construído, ao invés de partir de premissas pré-determinadas. Então, eu acho que o valor disso é extremamente grande e é um esforço que poderia se repetir em outras situações, talvez até com um escopo maior. E o que o Cláudio falou, Cláudio martelou perfeitamente a maneira como a Amazon está se colocando na questão, é uma maneira legalesca, empresarial, e os governos colocam como governos. Então, não há qualquer sincronia entre a linguagem de comunicação dos dois. Parece dois alienígenas conversando, o governo tratando de uma maneira diplomática, a Amazon tratando de uma maneira juridiquês, e eles não conseguem, em Abu Dhabi isso ficou extremamente claro. Né? Ficou extremamente claro que eles não estão falando a mesma linguagem. Então, talvez o próximo passo dessa discussão seja eles começarem a falar a mesma linguagem e tentarem se entender nesses termos. Talvez a Amazon tenha que falar governamental e não o governo tenha que falar juridiquês. Isso, meu takeaway disso é assim, a Amazon tem que pegar e aprender um pouco de linguagem governamental, como a Google já teve, como N já tiveram. Isso daí é um próximo passo claro para a Amazon. Nós estamos no topo da hora, mas vou pedir mais 5 minutinhos de paciência para vocês. É um minuto. Não, é um minuto só para dizer o seguinte, acho que a beleza de trabalhar no modelo multissetorial, o desafio é exatamente esse. Quer dizer, nós participamos de um modelo multissetorial, mas o governo não deixa de ser governo, e não vai deixar de defender os interesses do governo, não vai deixar de ter perspectiva de governo. Vai buscar um consenso, vai buscar uma solução que atenda a todos, mas sem deixar, na sua essência, de ser governo. Não esperamos também que o setor privado deixe de ser setor privado, que deixe de atentar para o lucro, passe. Mas eu acho que aí o grande desafio hoje na AIC é como você reconciliar essas posições, essas perspectivas diferentes, chegar a uma solução que seja equilibrada, que seja justa e que leve em consideração também, acho que é importante, o mundo fora da ICANN, porque a ICANN não é um ambiente fechado em si mesmo. A ICANN é um ambiente único, mas está inserido num contexto em que você tem a ISO que está discutindo padrões, você tem a OIT que está discutindo. Então, eu acho que
é importante a gente reforçar e buscar, na medida do possível, ter essa interação, mas levando em consideração as diferenças que são reais, buscando mecanismos que permitam aproximar e levando em consideração o entorno mais geral. Eu acho que há, talvez, uma receita para a gente poder avançar. Muito obrigada, Benedito. E só para uma última correção, nós não somos, como foi dito, um grupo de usuários não comerciais. Nós somos a unidade constitutiva de usuários não comerciais. A nossa casa é o grupo setorial de usuários não comercial. E esse grupo ele é a parte não comercial das partes não contratadas da ICANN. Eu queria reconhecer aqui quem é parte do NCUC, que ajudou esse workshop. Vamos, Alexandre, Kimberly, vocês podem, por favor, levantar. Luan, Gustavo, Viviane. Esses são os membros do NCUC. Aqui entre a gente tem mais algum que eu esqueci. Parabéns para eles, porque eles foram numa lista de discussão com mais de 500 pessoas, jogar essa proposta, a conseguir apoio e fazer esse workshop aqui. Passaram por um comitê de representantes de 5 continentes para ter esse workshop aqui, e pela chair do NCUC, que Farzan Ebadi, que também é uma pessoa que se envolve bastante nessas discussões. Também agradeço bastante a nossa equipe aqui, Cristiane e a Sandra. E nós somos a casa, então, da sociedade civil dentro da ICANN. Nós somos o principal representante da sociedade civil na ICANN. A ICANN tem também um at-large, que é a representação dos end-users, dos usuários, e tem também o NPOC, que é o Not-for-Profit Operational Concerns, pessoas que trabalham em tecnologia e trabalham em ONGs. Então, tem todo esse universo de gente aí. Somos todos diferentes, temos muitas opiniões diferentes sobre geonames, e espero que a gente continue essa discussão cada vez mais. Obrigada, gente.